Olá, uma ótima noite para você. Grave acidente na BR-365 deixa 2 pessoas mortas e 2 feridas. Atlético e América se enfrentam no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. Feijoada da Esperança acontece neste sábado em prol da cura para Dudu. 4 pessoas foram presas envolvidas com tráfico de drogas e outros crimes no bairro Bela Vista. Patrocínio. Mulher é presa por manter ave de fauna silvestre em cativeiro sem autorização. Matagal e imóvel abandonado preocupam moradores no Alto Caiçaras. Cuide do seu cérebro. 5 pilares essenciais para uma vida saudável. 10º encontro H-Cordes Medicina Cardiovascular. Trabalhadora com atestado é demitida por justa causa após ir à festa. Saúde mental no trabalho agora é lei. Mercado de brinquedos apresenta crescimento de 36% nos últimos 4 anos. Tradição e sabor, o aumento do consumo de peixes e ovos na quaresma. Produção de maçã tem bons resultados no sul de Minas. Minas Gerais é o 2º estado que mais consome sorvete no país. Mulher multitarefa. Estudos mostram que dar conta de tudo não é saudável. CLT ou empreender? Cresce o número de empresas abertas no país. Todas essas notícias agora no NTV News. Um grave acidente foi registrado no início da noite desta sexta-feira na BR-365, envolvendo 3 veículos. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. O acidente aconteceu na altura do trevo de acesso a Santana de Patos, em um trecho de curva e declive. De acordo com informações, uma carreta que seguia de Uberaba para Unai aquaplanou na pista molhada. O veículo deslizou e atingiu um polo, que trafegava no sentido contrário entre Patos de Minas e Patrocínio. O que tudo indica, corroborado inclusive por testemunhas, é que havia uma carreta que estava indo no sentido de Patrocínio para Patos de Minas. Na verdade, a origem dela era Uberaba, estava indo para Unai. João Pinheiro. E na hora que ela sai ali do trevo de Santana de Patos, passa pelo trevo de Santana de Patos, nós temos uma curva e um declive. É inclusive uma região no qual já foram notificados outros acidentes, há pouco mais de 2 meses aí, inclusive um outro acidente, lamentavelmente também com óbito. E aí a carreta ela sofre uma aquaplanagem, acaba invadindo a contramão de direção e colide contra o Volkswagen Polo branco que estava indo no sentido contrário, estava indo no sentido de Patos para Patrocínio, Na verdade também a origem dele é Unai, com destino a Brejo Bonito. E aí, ao colidir contra esse veículo, o veículo ele acaba girando sobre a pista e por isso ele bate com a frente dele no sentido contrário ao sentido que ele estava indo. Com o impacto, o Polo girou na pista e acabou colidindo de frente com um caminhão, que seguia no mesmo sentido. No carro havia 4 ocupantes. 2 mulheres morreram no local e 2 homens foram socorridos em estado grave. Também vem a abalroar com o caminhão que seguia no sentido de Patos para Patrocínio também. Esse caminhãozinho menor aqui. Então, embora ele tenha ficado na posição no sentido contrário à pista, não era o sentido que ele trafegava, foi justamente em razão da colisão. E, infelizmente, em razão da colisão, nós tivemos aí 2 óbitos e 2 pessoas feridas. O motorista da carreta que aquaplanou, ileso. Dos ocupantes do Polo, o motorista e o passageiro que estava à frente foram socorridos pelo pessoal do SAMU e do Corpo de Bombeiro. Houve inclusive a necessidade do desencarceramento do motorista. E infelizmente as duas passageiras que iam atrás vieram a óbito. E do caminhão menor aqui estava o proprietário também, proprietário da empresa, a qual o caminhão pertence, e um amigo funcionário dele, ilesos os 2 também. Então, infelizmente, as maiores vítimas aí, no caso, foram os do veículo de passeio. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito, que precisou ser totalmente interditado para o atendimento da ocorrência. A Polícia Civil também esteve presente para a realização da perícia. O período chuvoso aumenta os riscos nas rodovias, especialmente em trevos de curva e declives. A Polícia Rodoviária Federal alerta que a aquaplanagem pode levar à perda total de controle do veículo.
Já registramos alguns acidentes aí em razão da chuva e a gente lembra que deu aquela estiada aí durante o mês de fevereiro, né? E aí, em razão disso, nós temos um novo acúmulo aí de óleo, de borracha sobre a pista, e a aquaplanagem não é só necessariamente a água sobre a pista, mas também aquela lama, né? Aqueles resíduos ali que se misturam com água. Então, às vezes as pessoas não veem um grande volume de água acumulado sobre a pista, mas aquela lama, ela adere nas microfissuras do pneu ali, na faixa de rodagem do pneu, e isso acaba causando no pneu um efeito de como se ele estivesse liso. Então ele perde o contato com o asfalto e nenhum motorista consegue controlar o carro a partir de então. 4 pessoas foram presas na tarde de ontem no bairro Bela Vista, em Patos de Minas, após a notícia de um furto. Uma mulher, após pedir comida para uma senhora de 87 anos, aproveitou um descuido e furtou seu telefone celular. Militares, pressupondo onde a suspeita poderia ter repassado o telefone, foram até o local e abordaram um homem que, segundo informações da Polícia Militar, é alvo constante de denúncias de tráfico de drogas. Com o segundo suspeito, foram localizadas drogas, dinheiro e o telefone da vítima. Ao abrir o portão da casa, uma terceira pessoa, outro homem, correu para os fundos do imóvel e arremessou um objeto por um vão na parede. O material foi localizado e tratava-se de uma pedra grande de crack, que, se fracionada do tamanho comumente utilizado no comércio de drogas, renderia cerca de 60 pedras. No imóvel ainda foi encontrado outro indivíduo de posse de uma pedra de crack do tamanho usual de venda. Seguindo as diligências, a suspeita do furto foi localizada e também foi presa. Uma mulher de 56 anos foi presa por manter uma arara, conhecida por ser uma ave de fauna silvestre brasileira, em um cativeiro sem autorização na cidade de Patrocínio. A Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia na qual relatava a situação da arara canindé no local. Embora criar a ave no Brasil seja legal, o tutor deve adquirir o animal por meio de criadouros autorizados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Por não possuir a licença do órgão, a suspeita recebeu voz de prisão. Logo em seguida, a ave foi apreendida e encaminhada para o Centro de Triagem de Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS, de Patos de Minas, onde recebeu acompanhamento de um médico veterinário. Até o momento, não se sabe as condições em que a arara foi encontrada. Segundo a corporação, a infração administrativa será realizada posteriormente, devido à ausência de autos de infração. A mulher foi presa em flagrante, mas acabou sendo liberada após assinar o termo de compromisso e de comparecimento. A identidade da suspeita não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar a sua defesa. Um imóvel abandonado e o matagal avançando sobre a calçada até a rua estão causando transtornos e insegurança no bairro Alto Caiçaras, em Patos de Minas. Nós estamos aqui na Rua Carvalho, no bairro Alto dos Caiçaras, em Patos de Minas, próximo ao Parque de Exposições, onde o matagal tomou conta do passeio, avançando a rua. Moradores relatam dificuldades para transitar com segurança pelo local. Além disso, um imóvel localizado logo atrás aqui do matagal aumenta ainda mais o problema, podendo servir como criadouro de insetos e até mesmo esconderijo para criminosos. Nossa equipe de reportagem recebeu um vídeo de uma moradora relatando a situação e denunciando os transtornos enfrentados pela comunidade. E esse mato aqui na frente, na Rua Carvalho, olha, o mato tá tão alto e tá invadindo a Rua Carvalho. A gente chega aqui, ó, em frente à ABB, tem nem como você visualizar para poder virar com segurança. As imagens mostram o avanço da vegetação sobre a calçada e até mesmo parte da via, o que pode causar acidentes. A falta de manutenção também favorece o acúmulo de lixo e entulho, além de representar um risco de incêndio, especialmente em períodos de seca. Moradores cobram providências do poder público para evitar problemas ainda maiores. Procurada por nosso jornalismo, a Prefeitura de Patos de Minas disse que a área pertence a um empreendimento encerrado e os proprietários dos imóveis acumulam multas em razão de não cumprirem as notificações de limpeza. Disse ainda que a fiscalização de posturas fará a notificação novamente. A seguir, você vai ver. Cuide do seu cérebro. 5 pilares essenciais para uma vida saudável.
10º Encontro HCordes de Medicina Cardiovascular. Teve início na segunda-feira e vai até amanhã a Semana Mundial do Cérebro. O objetivo é chamar a atenção para os cuidados com o órgão em todas as idades da vida. Todos os anos, a Semana Mundial do Cérebro é realizada em março para conscientizar sobre o progresso e os benefícios das pesquisas sobre esse órgão essencial para a vida. Em 2025, o evento ocorre entre 10 e 16 de março, trazendo reflexões sobre a importância de cuidar da saúde mental e cognitiva. A Semana Mundial do Cérebro é uma semana de divulgação de conhecimentos acerca da neurociência, dos estudos em neurociência e propagação desses estudos, dessas descobertas junto à sociedade. É uma semana que ela tem início, ela é idealizada lá nos Estados Unidos por uma entidade filantrópica que se chama Dana Foundation e engaja mais de 120 países do mundo todo e estão desenvolvendo essa Semana Mundial do Cérebro. Para manter o cérebro saudável ao longo da vida, especialistas recomendam 5 pilares fundamentais: alimentação equilibrada, exercícios físicos, estímulos cognitivos, sono de qualidade e controle emocional. Esses hábitos contribuem para a prevenção de doenças neurodegenerativas e garantem um melhor desempenho cognitivo no dia a dia. O cérebro, ele não é um órgão isolado, né? O cérebro, ele faz parte do corpo humano e o cérebro não é um órgão isolado do restante. Nosso corpo humano, ele interage com o mundo. Então, falar em cuidados com o cérebro não é algo estritamente orgânico, biológico e muitas vezes medicamentoso, como muitas pessoas pensam. Eu tô com um problema aqui no meu cérebro, na minha cognição, preciso de um medicamento. Não, falar de saúde do cérebro é falar. Aí é onde entram os 5 pilares: de boas noites de sono, de uma boa alimentação, de relações sociais, de interação social, de qualidade, de acesso a conhecimento, aí é onde entra a estimulação cognitiva e a prática de atividade física. Então, em resumo, é isso, nosso cérebro ele não é um órgão isolado e por isso que todas essas atividades elas são fatores de proteção, são promoção de saúde para o nosso cérebro. Além disso, existem técnicas que ajudam a potencializar essas funções, como a prática de jogos de estratégia, palavras cruzadas e aplicativos de treino mental, que desafiam o cérebro e estimulam novas conexões. O cérebro não diferencia o que é real ou não. Então, o jogo é ótimo para a gente trabalhar de forma lúdica situações hipotéticas e trazer para o nosso mundo. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, a atenção, mas também o controle de impulso. Então, a gente trabalha diversas coisas. Pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença para a saúde do cérebro. Cultivar hábitos saudáveis desde cedo contribui para um envelhecimento mais ativo e com qualidade de vida. As pessoas, no consultório, elas falam muito em genética. A minha memória está ruim porque eu tenho casos de Alzheimer na família. Não tem nada a ver. A genética contribui muito pouco para a perda cognitiva. O que contribui, os fatores agravantes, são o estilo de vida, que tem que ser iniciado desde o início da idade adulta para o resto da vida. Muito interessante e muito importante, de fato, cuidar do nosso cérebro. E a gente continua falando de saúde. Patos de Minas se torna mais uma vez o centro de importantes discussões na área da saúde. O HNSF promoveu nesta sexta-feira a 10ª edição do HCordes, um dos principais congressos de medicina cardiovascular da região. O HCordes é um congresso anual de medicina cardiovascular promovido pelo Hospital Nossa Senhora de Fátima. O evento tem como objetivo atualizar profissionais da saúde sobre os avanços na cardiologia, promovendo a troca de conhecimento e incentivando a inovação no tratamento de doenças do coração. Nós temos feito esse evento, já como você falou, pelo 10º ano. E a importância é que a gente une todos os cardiologistas, não apenas do Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas da cidade, da região, para a gente poder debater os assuntos mais atuais, os assuntos mais polêmicos, mais difíceis, para que a gente possa andar juntos e caminhar com o que há de melhor e mais avançado. Nesta 10ª edição, um dos destaques foi a evolução das abordagens para o tratamento de doenças que afetam as válvulas do coração. A gente sempre tenta trazer os principais temas da cardiologia. Esse ano, especificamente, nós vamos falar muito sobre as doenças das válvulas cardíacas, vai ter uma mesa especial sobre isso, Mas a gente nós vamos trazer 13 casos clínicos diferentes, são casos clínicos difíceis, onde a gente
pode trocar ideias com médicos experientes, a gente sempre traz professores da UFMG, de Juiz de Fora. Então, os temas são vários, mas especificamente esse ano a válvula vai ser o tema do dia. Além das discussões técnicas, o encontro também foi uma oportunidade para o networking e a troca de experiências entre médicos, pesquisadores e estudantes. É uma forma da gente dividir o conhecimento, divulgar o conhecimento. Vamos falar de vários problemas das doenças das válvulas que tiveram muitas mudanças nos últimos anos, digamos, na última década. O HCORDS 2025 reforçou a importância da capacitação contínua e do compartilhamento de conhecimento na área da saúde. A troca de experiências entre especialistas permite que novos tratamentos cheguem mais rapidamente aos pacientes, impactando diretamente a qualidade de vida de quem sofre com doenças cardíacas. Em medicina, como acho que em todas as áreas do conhecimento humano, o que importa é que você vai somando a cada ano a experiência clínica acumulada com as atitudes que você toma com os seus pacientes e com as publicações que vão acrescentando informações que a gente incorpora diretamente à prática clínica. Então, um evento como esse, a gente diz que é uma coisa diretamente à prática. Quem vem aqui e assiste essas reuniões nossas sabe que as informações que ele tem aqui é para usar da manhã com o paciente dele em casa ou no hospital. No próximo bloco você vai ver. Trabalhadora com atestado é demitida por justa causa após ir à festa. Saúde mental no trabalho agora é lei. A Justiça confirmou a demissão por justa causa de uma trabalhadora que apresentou atestado médico, alegando quadro de depressão, mas durante o afastamento postou nas redes sociais fotos em uma festa. Em Minas Gerais, uma demissão por justa causa ocorreu em 2022, quando uma funcionária que estaria de atestado por estar com depressão postou nas redes sociais fotos em uma festa. O transtorno depressivo maior, mais conhecido como depressão, é entendido como um humor triste, mas não somente isso, né? Esse humor triste e essa falta de energia, ela é afetada na vida social daquela pessoa, né? Nos contatos que ela tem, nas pessoas que ela convive, nas relações que ela se propõe a ter, também na vida acadêmica, se é uma pessoa que estuda, se é uma pessoa que trabalha, nesse sentido. No nosso país, o motivo, né, que as pessoas mais se afastam do trabalho é a depressão. Então, existe muito nesse caso. Também a vida amorosa, nesse mesmo sentido social. Então, a depressão, ela chega afastando tudo e todos da forma mais trágica possível. De acordo com a Justiça, os funcionários de empresa que tenham apresentado o atestado de trabalho por motivo de depressão e porventura sejam vistos em festas, eventos e até viagens, podem sim ser demitidos por justa causa. A Justiça entende que ao passear por essas festas, eventos e fazer as viagens, a pessoa não está ali no seu estado de depressão, como condiz o quadro clínico. E que sim, a pessoa poderia estar tentando prejudicar a empresa e que ela está apta para voltar ao trabalho. O fato de um empregado estar afastado do trabalho geralmente impede a empresa de efetuar uma demissão sem justa causa. Contudo, nada impede, se o funcionário cometer alguma falta considerada grave, e hoje as faltas graves elas estão elencadas no artigo 482 da CLT, se ele comete alguma falta que enquadre nesses dispositivos, nos incisos do artigo 482, a empresa pode efetuar a dispensa por justa causa. Dados da Previdência Social deixam bem claro que casos como esse passam longe de ser exceção, pois somente em 2024, mais de 113 mil brasileiros foram afastados do trabalho por depressão. O fato de a pessoa estar com depressão não impede que a pessoa
continue, né, a vida particular dela, a vida privada. Nada impede isso. Inclusive, é até bom, né, que a pessoa tenha um convívio, mesmo com quadro de depressão, que isso também pode fazer parte do processo de cura da doença, né, nesse período. Contudo, nesses casos, o que o tribunal leva em consideração é a conduta da pessoa, o que ela revela. Se é uma conduta que realmente ela não transparece ter mesmo quadro de depressão. Para os trabalhadores que se encontrarem nessa situação, a dica é ponderar entre o processo de recuperação e a interação com outras pessoas, além de redes sociais. Para os empregadores, a situação deve ser de diálogo. A primeira coisa que a empresa tem que fazer é conversar, né, com o empregado. Hoje já existem mecanismos disponibilizados pelo próprio CFM, por exemplo, plataforma, que é possível verificar a veracidade de atestado, né? Geralmente, quando o atestado ele vem do SUS, ele já possui uma fé pública, mas hoje, né, o próprio CFM tem tentado assegurar isso para evitar fraudes de atestado. Então, essa conversa primeiro com o funcionário, verificar se o atestado realmente é um atestado verdadeiro, e aí só a partir disso, né, e recolher o máximo de elementos possíveis para realmente comprovar que o empregado ele agiu de má fé, né, que teve uma conduta de improbidade, um mau procedimento que pode acarretar essa justa causa. A partir do dia 26 de maio, a saúde mental dos trabalhadores passará a ser tratada com a mesma relevância de outros riscos ocupacionais. Os empregadores devem se preparar para as mudanças previstas no âmbito trabalhista neste ano, e uma das principais previsões é sobre o gerenciamento de riscos envolvendo a saúde mental dos empregados. Nós temos números que nos dizem a importância de trabalhar, cuidar dessa parte emocional. No Brasil, nós temos um índice de afastamentos grandes, né? Esses números vêm de 2024, que ocorrem em detrimento de funções ou situações que podem ser melhoradas, trabalhados dentro das empresas, né? A medida inclui pela primeira vez a responsabilidade dos empregados em promover um ambiente favorável ao bem-estar psicológico. Ainda obrigará as empresas a implementarem medidas para gerenciar esses riscos, garantindo que os colaboradores não adoeçam mentalmente devido à sobrecarga ou ambiente tóxico. Quando nós falamos de saúde mental, ela pode ser desencadeada tanto na minha vida pessoal como em detrimento, né, do trabalho. Condições de serviços mesmo que não são propícias, né, adequadas para um bom funcionamento de todos. Nós temos aqui a medicina, temos a psicologia, que nos dirá se esse adoecimento mental ele ocorre em função do trabalho ou é um fator endógeno já pré-existente do funcionário. Então, assim, eu creio que é um tema de muita relevância, né? Nós teremos que com cuidado, porém nós temos profissionais capacitados para nos dizer se esse adoecimento é em decorrência do trabalho, se são quantos fatores que estão predispondo, né, o colaborador dentro da empresa. Além disso, as empresas deverão realizar avaliações contínuas dos riscos e estabelecer estratégias para prevenir situações de assédio e violência no trabalho. Proporcionar acesso a apoio psicológico, né? Criar medidas de bem-estar social dentro das empresas, relações de feedback, pontos positivos, diálogos abertos, redução de danos, né? Isso dentro das empresas, um olhar mais atento à individualidade do colaborador. A atualização exige que as empresas elaborem e mantenham documentos de gestão de riscos à disposição para fiscalização. A norma passará a ser obrigatória e as empresas que descumprirem ficam passíveis de penalidades que podem variar desde multas à interdição do local. A empresa ainda pode responder administrativamente e judicialmente, dependendo da gravidade do caso.
Nós estamos num avanço muito grande, né, em questões do olhar para a mente, né, para a saúde mental. Então, se faz necessário hoje a gente olhar com atenção, já que não deixar ser efetivo somente porque é uma cobrança, né? Mas sim porque eu preciso cuidar daquele indivíduo, né? E quando a gente trata de questões emocionais, psicológicas, o físico, as empresas, né? Os empregadores, eles têm a ganhar. Por quê? Nós temos dados que comprovam que quando a empresa promove esse espaço acolhedor ao seu colaborador, ele gera resultados positivos, né? Que tem aqui diminui a rotatividade dos funcionários, tem ali o colaborador não precisa investir tanto em medidas trabalhistas, né? Então, são inúmeros benefícios que a gente pode observar com essas medidas. Agora a gente muda um pouco de assunto e te conta que o mercado de brinquedos no Brasil registrou um crescimento de 36% nas vendas desde 2020, passando de 7,5 milhões de reais para 10,2 milhões de reais em 2024. A Fundação Abrinq aponta que o consumo per capita de brinquedos está em ascensão, com uma média de 11 unidades adquiridas por criança ao ano. A Fundação Abrinq aponta que o consumo de brinquedos está em ascensão, com uma média de 11 unidades adquiridas por criança ao ano, devido a uma maior interação entre pais e filhos. Os pais, né, depois da pandemia, ficaram mais presentes, né, com as crianças e também dá mais atenção para eles. Desde 2020, o setor de brinquedos tem mostrado uma resiliência impressionante, impulsionada pelo aumento da renda per capita quanto pela diversidade de produtos. Estima-se que no Brasil, uma média de 9 a 14 mil bebês nasçam por dia. E isso impulsiona o constante movimento do mercado e movimenta também essa cadeia produtiva. Específico, né, para cada criança tem o jogo ideal, né? Então, tem vários tipos de jogos. Tem os da coordenação motora, tem de memória, tem até os jogos assim para trabalhar a criança alimentar. Também a gente tem vários jogos, né? Além do aumento da procura por brinquedos pedagógicos, como os sensoriais e de coordenação motora, a busca por jogos está presente em todas as idades e para todos os gostos de brincadeiras. A gente tem os Legos, né, que há décadas está no mercado. E agora a gente tem alguns lançamentos de jogos com imã, para trabalhar a coordenação motora, a atenção. Então, tem vários jogos. O mercado de brinquedos no Brasil não para de se reinventar, seja com foco em preços acessíveis ou em brinquedos colecionáveis. Para os lojistas, essa transformação representa uma oportunidade única de diversificar o portfólio de produtos e continuar atraindo novos públicos. Está sempre trazendo novidades e tendências novas, coisas novas que as crianças precisam brincar, né? E brincar que se aprende, né? A seguir, mulher multitarefa. Estudos mostram que dar conta de tudo não é saudável. E tradição e sabor, o aumento do consumo de peixes e ovos na Quaresma. Na Quaresma, o consumo de peixes e ovos cresce significativamente. Com a alta demanda, os preços variam e os consumidores buscam alternativas acessíveis para manter a tradição. Na Quaresma, o consumo de peixes e ovos dispara. A demanda cresce, os preços oscilam e os consumidores buscam opções mais acessíveis. Muita gente, além do peixe, opta pelo ovo como substituto.
Desde que eu era criança, a minha mãe sempre explicava pra gente que a gente deveria ficar sem carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Quando eu atingi uma idade, fiquei mais velha, eu entendi o real sentido da penitência e aí eu fico todas as quartas e as sextas-feiras sem carne vermelha durante a quaresma. A gente costuma sempre fazer a troca, por peixe ou por ovo. É uma tradição em muitas famílias, durante a quaresma, principalmente às sextas-feiras, a carne vermelha dá lugar a peixes e ovos. Nas peixarias e empórios, o movimento é intenso e a variedade de opções chama a atenção. Essas 2 semanas que começou a quaresma, a gente percebe que vem tendo uma procura maior, dos ovos. A procura cresce bastante nessa época. A gente tem uma venda boa ao longo do ano, mas a gente sabe que essa época, por causa da quaresma, dessa questão do jejum que as pessoas entregam, então as pessoas procuram mais peixe mesmo e os peixes que elas conhecem mais, que já são os peixes que compram ao longo do ano. Os peixes mais procurados incluem tilápia, salmão e o surubim. Frutos do mar como camarão e lula também ganham espaço no cardápio dos consumidores. O salmão, que é o que a gente tem ele fresco, os peixes que as pessoas procuram, acho que são aqueles que elas têm facilidade de fazer. Então a gente vê muita tilápia, surubim é muito procurado e a gente está custando achar para comprar, porque a piracema acabou agora, dia 28 de fevereiro. Então pode voltar a pescar dia 1º de março. Então assim, a gente está sentindo essa falta do surubim, que vai voltar ainda, mas o pessoal procura bastante ele. O linguado português a gente vende bastante. Então são peixes que as pessoas já conhecem. A gente sente aí o bacalhau, não sei se eu falei, o pessoal procura bastante também. As pessoas procuram peixe que já conhecem mesmo. Então, aquele peixe que às vezes é diferente, a gente tem dificuldade dessa venda. Para quem gosta de inovar na cozinha, o peixe pode ser feito de várias maneiras. Assado, grelhado, ao molho. Opções não faltam. A gente gosta de dar bastante dicas, que as pessoas vêm às vezes comprar tilápia para fazer grelhada. Então a gente pode fazer tilápia em forma de muqueca, só fazer na panela mais rasa para ela não quebrar. Pode fazer ela ao molho, pode fazer tilápia assada, o ceviche. A gente já serviu aqui também no self-service ela recheada com queijo, que fica maravilhosa também. Então assim, variar na cozinha para não enjoar, já que a quaresma são vários dias, para as pessoas não enjoarem do mesmo prato. Escolha o melhor para o seu bolso e paladar. A tradição pode ser mantida com equilíbrio e criatividade na cozinha. Muita gente prefere o peixe, outras o ovo. E a quaresma segue com muito sabor na mesa dos brasileiros. A região do sul de Minas, tradicionalmente conhecida pela produção de café, tem se destacado também pelo cultivo de maçã. Na zona rural, entre Alfenas e Fama, a produção da fruta tem alcançado bons resultados. A primeira safra rendeu 30 toneladas. A experiência abre portas para o crescimento da fruticultura na região. Conhecida por ser cultivada em locais mais frios, a maçã é uma fruta típica de climas temperados. Seu cultivo predomina em regiões com verões frescos e invernos rigorosos, como no sul do Brasil, por exemplo. A sua produção não é considerada simples, principalmente em nossa região, que exige cuidados constantes. Primeira coisa, a gente tem que fazer o preparo do solo, nós temos que fazer uma análise do solo, para ver se o pH está ideal. Depois, nós tivemos que fazer a compra das mudas. Essas mudas vieram do Rio Grande do Sul. Tem toda a parte de irrigação, tem a parte também da construção do pé da maçã. A gente olha lá, ai que bonito, mas aquilo ali você tem que fincar umas estaquinhas no chão e poder arquear os galhos para poder correr seiva e ter a maçã, senão não ocorre também a produção de maçã. E nesse momento eu vou realizar um sonho, porque eu nunca comi uma maçã direto da macieira, direto do pé. E além de estar conhecendo pela primeira vez, eu vou experimentar aqui e ver se a maçã realmente é diferenciada. Vamos ver. Ah, gente, é outra coisa. Muito bom, viu? Aqui na roça, os frutos também se transformam em doces. E quem prepara as iguarias é a Dona Santa, incluindo a maçã, é claro. A geleia de maçã com pimenta, a goiabada gourmet e a goiabada cascão, que é as frutas que a gente produz aqui. Sejam doces ou frutas, todas essas delícias são comercializadas e entregues em diferentes pontos da região. A maçã vocês estão levando para feira, para esses lugares, para merenda escolar, já tem um tempo ou ainda não levou? Não, a maçã e a banana são exclusivas para as feiras livres de Alfenas. Já está levando algum tempo para as feiras já? Sim, já. A maçã já tem um mês e meio já.
As altas temperaturas, em média acima dos 30 graus, e a baixa umidade do ar têm impulsionado as vendas de sorvete. Minas Gerais é o segundo consumidor de sorvete no Brasil. Engana-se quem acha que o mercado de sorvete atrai compradores apenas no período de calor, viu? O setor movimenta e se destaca na alimentação fora do lar durante todo o ano. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete, o setor movimenta mais de 14 bilhões por ano e conta hoje com mais de 11 mil empresas. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil que mais consome sorvete, segundo a Associação Brasileira de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis. Para atender a demanda de quem aprecia e quer investir no setor, o Sebrae oferece cursos de capacitação que englobam desde a produção técnica até estratégias de marketing e vendas. O próprio Sebrae tem várias capacitações internas para que você possa modelar um negócio e entender dentro do seu orçamento que tipo de sorveteria você consegue montar. Então aqui existem vários consultores muito qualificados justamente para entender dentro da sua realidade, da sua disponibilidade de capital, o que cabe no seu sonho, o que cabe no seu bolso para que você consiga construir um negócio estruturado que vai te dar retorno financeiro. Daniela acompanha sempre as novidades da área para melhorar a qualidade do produto e do relacionamento com clientes e colaboradores. Eu vim atrás dessa capacitação porque eu tenho, no caso lá, 3 colaboradores. Estou em busca de novidades para poder ajudar essas pessoas, para ver o que eles querem de novidade no negócio, para poder fidelizar o colaborador conosco na empresa e também ver se o negócio cresce mais, alcança mais pessoas, público, não só como cliente, mas realmente crescer o negócio também. Para o futuro, a ideia é aprimorar a qualidade da matéria-prima do produto, que já é sucesso na economia mineira. Confere, mais saudabilidade, porque você está ingerindo uma coisa saudável, Ao contrário do que muita gente diz, Um sorvete com cálcio, com fruta, Então, com uma gordura saudável, Então, isso é excelente. Então, às vezes falta um pouquinho disso pra gente, mas a gente está caminhando no lugar certo, a gente está buscando isso todos os dias. Hoje faz uma semana da celebração do Dia Internacional da Mulher, uma data que celebra lutas e conquistas. E para além dos marcos históricos, muitos desafios que fazem parte do dia a dia de todas nós e acabam sendo normalizados. Tá certo que nós temos habilidades diferentes das masculinas e que também somos naturalmente multi. Mas até que ponto dar conta de tudo é saudável? É o que vamos mostrar agora. Ela trabalha, estuda, cuida dos filhos, da casa. Muitas ficam até famosas por compartilharem as rotinas atarefadas com suas milhares de seguidoras nas redes sociais. Isso é uma mulher ou uma heroína? Resposta difícil para uma questão que já tomou conta da realidade de muitas brasileiras. Um exemplo é a Bruna. Quem vê a quantidade de tarefas que realiza em um só dia pode até duvidar que só tem 24 horas. Além de ter terminado o mestrado, eu almejo ainda ir atrás do meu doutorado. Eu escrevo para uma revista também da área pedagógica, E dando aula particular, de produção de texto para professores e estudantes que vão prestar provas para o Enem. Então, assim, e continuo vendendo meus bombons, lavo, passo, cozinho, cuido do meu filho e cuido do meu esposo. Cuido dos meus 2 cachorros, do meu quintal, das minhas plantas. Quanto ao lazer e ao descanso... Quem cuida de mim? Deus. Em primeiro lugar, ele está sempre cuidando de mim, Dizem que as mulheres nasceram com o dom da multitarefa, diferente dos homens, que só conseguem realizar uma atividade de cada vez. Será que isso é mesmo verdade? Historicamente, a gente vai perceber que o homem ele acaba exercendo a função de provedor da família, e a mulher de cuidadora.
Então, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso acaba, de alguma forma, sobrecarregando a mulher, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que o homem tenha que se movimentar de algo que ele também carrega historicamente, culturalmente, de um machismo do tipo, eu não posso cuidar, eu não posso cozinhar, enfim. Acho que muitas crenças hoje já estão sendo quebradas, mas ainda a gente percebe que os homens, né, são atravessados aí por uma masculinidade que às vezes não dá conta desses serviços domésticos. Multitasking é a palavra que representa a multitarefa na língua inglesa. Por lá, vários estudos já são conduzidos para entender essa multifuncionalidade. Apesar dos benefícios como melhor produtividade, eficiência e rapidez na execução dos deveres, se o cotidiano não for bem administrado, pode gerar consequências sérias para a saúde mental. Começa aí, né, esse início de uma depressão a partir do momento que a mulher se cobra muito e, ao mesmo tempo, tende a se cobrar no sentido de dar conta de tudo. E aí começa essa perspectiva de desencadear ansiedade, estresse, sintomas depressivos, em que ela vai ter que dar uma parada para poder escutar o próprio corpo e repensar, né, quais são as suas necessidades e quais são os seus limites. Por isso, antes de querer abraçar o mundo, entenda que fazer aquilo que é viável e pedir ajuda não fazem mal a ninguém. Nada de cobranças ou de querer ser a Mulher Maravilha. Deixe a fantasia para o próximo carnaval. O momento de pedir ajuda é no momento que você começa a perceber que você está perdida, né? Então, tem alguma coisa que mostra que você não está conseguindo expressar através de palavras o que é que você está vivenciando naquele momento. E, às vezes, é um momento caótico. E a terapia não é só, né, para tratar os transtornos ansiosos e depressivos, mas também como forma de cuidado, de autocuidado. E no próximo bloco, Atlético e América se enfrentam no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. América e Atlético Mineiro se enfrentaram na tarde deste sábado pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro, tendo como palco o estádio do Mineirão. O Galo entrou em campo com 1,5 mãos na taça, graças a uma ampla vantagem após vencer o confronto de ida contra o América por 4-0. E o Coelho precisava marcar 4 gols e não tomar nenhum para levar a disputa aos pênaltis ou vencer de 5 gols de diferença para garantir o título. Mas entre os torcedores do Galo, a expectativa de levar mais uma taça para casa já era garantida. A expectativa é grande, né? Apesar de já ter ganho o primeiro jogo, mas a gente está aqui esperando para comemorar o título de hexacampeão, né? O intuito é ganhar, né? Eu tô bem ansiosa, tô bem confiante com o nosso time. Acho que vai dar tudo certo. O último jogo a gente foi super bem, com a graça de Deus, vamos vir com a vitória contra o campeonato. Eu também acho que vai ser um placar muito positivo, tomara que mais uns 2 gols pelo menos, mas eu tô bem confiante também. Bastante confiante, já vim com a taça em mãos. Vai ser difícil, viu, América? Então vamos conquistar esse título importante, uma sequência muito boa para o Atlético no decorrer do ano. A gente tem que administrar bem essa partida, que já está bem encaminhado, eu acho que vai ser também uns 2-0. Acho que vai ficar 2-0 também pro Galo. A expectativa é a mesma da semana passada a gente estava lá no 4-0, a expectativa é que se repita, mas também se não se repetir a gente já é hexa. Nos últimos 13 anos, América e Atlético Mineiro se enfrentaram na final do Campeonato Mineiro 4 vezes, em 2012, 2016, 2021 e 2023. E dessas 3 vezes, o Atlético levou o troféu do campeonato.
Time que também é o maior campeão do Campeonato Mineiro, com cerca de 49 troféus já conquistados e que hoje busca o hexacampeonato, pois ele ganhou as 5 últimas competições. E agora ele busca igualar as 6 conquistas que teve entre 1978 e 1983, que representou a maior sequência do clube na história da competição. Na partida final do Campeonato Mineiro de 2025, o América Mineiro até venceu o Atlético por 1-0. Mas como o Atlético já tinha o saldo de gols, mesmo com a derrota, foi o campeão da competição pela 6ª vez seguida. No jogo da final, a primeira etapa começou com muitas disputas no meio-campo e sem chances claras para as duas equipes. Mesmo precisando de um milagre para ser campeão, o América não teve uma postura ofensiva e ficou menos com a bola. A segunda etapa do jogo continuou no mesmo ritmo, com poucas chances criadas pelos dois times e um jogo de muitos erros. O Atlético foi quem criou mais chances e tentou gols em mais chutes. Mas aos 31 minutos do segundo tempo, o gol saiu para o América com Jonatas chutando para fora da área. E o jogo foi finalizado com o Atlético Mineiro sendo novamente o hexacampeão mineiro. Uma sequência não vista há 42 anos, alcançadas apenas 2 vezes na história do campeonato. Dados da Junta Comercial do Estado revelam que Minas Gerais iniciou o ano de 2025 com desempenho positivo no número de empresas abertas. Ao todo, 11.429 novos negócios foram formalizados no primeiro mês do ano, representando alta de cerca de 47% em relação a janeiro de 2024. E nesse cenário, cresce o número de jovens que têm preferido empreender ao invés de procurar por um trabalho com carteira assinada. Mas os especialistas alertam, para o negócio dar certo, é preciso ter planejamento. CLT ou começar a empreender. Essa mudança profissional é um caminho para aqueles que buscam mais autonomia. Após o nascimento das filhas gêmeas, Andréia decidiu abrir seu negócio para se dedicar mais à família e acompanhar o crescimento das filhas, que inspiraram o nome da confeitaria Amorinhas. Então, o maior desafio foi saber como que iríamos começar, como que o público iria nos enxergar, como que seríamos vistos. Então a gente percebeu que a gente ia ser no boca a boca mesmo. Então a gente saía para vender, divulgava e consequentemente os próprios clientes nos indicavam mais clientes. A busca pelo empreendedorismo tem crescido no país. É o que aponta um estudo do Sebrae com base no Cadastramento Nacional de Pessoa Jurídica. Em 2024, mais de 4 milhões de empresas e microempresas foram abertas, um aumento de 10% em comparação com 2023. Esse movimento pode ser visto em pessoas mais jovens, que tendem a priorizar a liberdade e criatividade no meio profissional. E segundo o investidor Igor Henrique, o meio empresarial permite que os jovens encontrem essa oportunidade. Quando esses jovens estão nas empresas e eles veem que não tem um plano de carreira ou que não tem uma cultura que está vinculada ao propósito e que não permite essa flexibilidade de vida, eles vão e tendem a procurar isso no empreendedorismo porque eles pensam, poxa, se eu fizer isso por conta própria, eu mesmo vou ser a pessoa que cria as minhas oportunidades. A analista do Sebrae, Gabriela Godoy, dá dicas para quem quer prosperar no empreendedorismo. O mercado ele vem mudando. Então, a gente percebe hoje uma necessidade de inovações. E quando a gente fala em inovação, a gente não está falando uma coisa que vai mudar o mundo. A gente está falando de inovações, às vezes, algo pequeno dentro do negócio que já ajuda a pessoa a melhorar. Então, ela tem que estar de olho no mercado, nas tendências, no comportamento dos consumidores, o que as pessoas estão querendo. A questão do atendimento ao cliente é muito importante. Hoje a gente vê, né, que por ter ido para o online, às vezes se perde um pouco, mas os consumidores, eles querem ter uma experiência boa como clientes, eles querem ser bem atendidos e isso é um diferencial muito grande num mundo que tem concorrentes de todos os segmentos.
O Centro de Convenções do Unipam foi palco de um evento especial na tarde deste sábado, a Feijoada da Esperança, uma iniciativa beneficente que teve a renda 100% revertida para a campanha Cura para Dudu, que arrecadou recursos para custear o tratamento de Eduardo, uma criança de apenas 2 anos, diagnosticada com SPG 50, uma doença ultra rara e degenerativa. O evento começou às 16 horas e contou com apresentações musicais de diversas bandas, garantindo animação para o público e fortalecendo o espírito de solidariedade. Também foi disponibilizado brincadeiras para as crianças se divertirem enquanto os pais aproveitavam. Além também de uma deliciosa feijoada preparada com muito amor. Não é possível ficar indiferente a essa causa, né? O Dudu é um querido, a cidade inteira já aprendeu a amá-lo e já adotou o menino, porque não é possível deixar uma vida se perder se nós todos podemos ajudar, né? O Dudu está no lugar do neto meu, que eu não tenho eles aqui, mas ele faz esse papel de neto distante pra gente. Eu acho que todas as mães, sempre quando uma mãe sofre e tem algo, né, que está passando, a gente tem que abraçar essa causa todo mundo junto, né? Como mãe de 2 filhos, eu também solidarizo com a dor e vim participar, vim apoiar, com certeza. Já comprei a rifas, já fiz doações. E vamos ajudar o Dudu, com certeza. Nós já preparamos mais ou menos aí uns 1.600 quilos, mais ou menos 1.700 quilos de feijoada pronta. E quantos voluntários trabalhando? Olha, nós estamos aqui com mais ou menos 200 voluntários. Em todos os setores, são mais ou menos 200 voluntários. Estamos tudo preparado com muito amor, muito carinho para essa ação tão especial. Mas é muito mesmo. A feijoada nós começamos segunda-feira. Já a preparar os ingredientes, fazer as linguiças, temperar e armazenar tudo para que hoje tivesse tudo fresquinho. Uma semana de trabalho para conseguir isso aí. Para tornar o tratamento do pequeno Eduardo uma realidade, são necessários cerca de 3 milhões de dólares, um montante de cerca de aproximadamente 17 milhões de reais. Esse montante não vai custear apenas o tratamento do Dudu, mas também custos de deslocamento, consultas médicas e o acompanhamento pelos próximos 3 anos. E eventos como esse de solidariedade aproximam mais e dão mais esperança ao tratamento do pequeno Eduardo para que ele tenha uma vida leve e saudável. O nosso propósito era 1.500 ingressos. A gente, vamos preparar uma feijoada para 1.500 pessoas. A procura foi boa, a coisa foi crescendo, nós já ultrapassamos 2.500 ingressos. Graças a Deus. Tá tudo muito gostoso e o melhor é você comer sabendo que você tá fazendo bem, tá ajudando o Dudu. Faz uma confraternização, traz a família, vê os amigos e ainda ajuda uma causa nova. A Feijoada da Esperança foi apenas uma das muitas iniciativas organizadas para arrecadar fundos para a campanha Cura para o Dudu. E quem também quiser abraçar essa causa pode realizar quantas doações quiser e de qualquer valor que puder contribuir pelo Pix que aparece na sua tela ou ajudar na divulgação da campanha, que também é essencial. Vale ressaltar que todos os cantores que estão aqui, todas as bandas, estão sem cobrar nada. O pessoal que veio trazer os brinquedos também não está cobrando nada, trouxe o pessoal para cuidar, os monitores para cuidar das crianças, que também não cobraram nada. O pessoal de estacionamento não cobrou nada, quem está na portaria não cobrou nada. Todo mundo comovido, todo mundo solidário, e é isso que é bonito nessa cidade, né? O pessoal sente essa emoção e participa e ajuda, graças a Deus. Se Deus quiser, os pais do Dudu vão conseguir chegar na meta que eles precisam, e se depender da gente aqui, nós vamos conseguir, se Deus quiser. E não é só a feijoada, né? A gente está fazendo a rifa do violão do César Menotti, Fabiano, né? Nós vamos sortear aqui hoje ainda, se vendemos 500, vão ser 500 ingressos, 500 concorrentes, digamos assim, né? E entre outros, né?
Um evento muito bonito, muito bem feito, em prol de uma causa importantíssima. E a gente tem certeza, né, que a família do Dudu vai conseguir alcançar esse valor para trazer a cura, né, como a repórter Débora Xavier disse, não só para ele, não só para o tratamento, para o transporte, mas é um estudo muito importante para essa doença que é tão rara e tão nova. A gente realmente torce com muito fervor para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível. O NTV News deste sábado fica por aqui. Eu te agradeço pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no 30 Minutos. Uma ótima noite e um ótimo final de semana para você.